Boa noite a todos. Vamos iniciar com a oração de Santa Sara Carli. Tu, Sara Carli, que está no céu, olha para nós, teus filhos, que estamos aqui na terra. Nos cubra com sua misericórdia e amor. Que o seu mando nos envolva a todos nesse momento, tirando de nós toda a tristeza, a doença, as invejas e as mágoas. Tu, que sofreste em vida, sabe o que cada um de nós está passando. Nos dê força para superarmos todas as provações e dificuldades, que envolvido por seu amor sairemos ilesos de tudo isso. Tu, minha mãe Sara, nos conceda saúde, felicidade, harmonia, prosperidade, amor, fé e paz de espírito. Segura em minha mão e como uma mãe bondosa que olha para uma criança, nos leva para os caminhos que devemos trilhar. E nunca deixe-nos cair nos caminhos que nos levará para longe de ti. Santa Sara, que eu seja digno do seu amor e de sua proteção. Abençoe a minha vida, a vida da minha família, a vida de meus amigos e de meus inimigos, para que assim eles possam se distanciar de mim e não mais me direcionar nenhum mal. Permita que eu beije suas mãos e seu coração, que eu seja seu filho abençoado para todo sempre. Amém. Boa noite a todos. Dando prosseguimento no nossa leitura do Evangelho, no capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. A candeia debaixo do alqueire. Porque fala Jesus por parábolas, não ir aos gentios, os sãos não precisam de médico, a coragem da fé, carregar a cruz, quem quiser salvar a vida. Então, a candeia debaixo do alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Nem os que acendem uma candeia e metem debaixo do alqueire, mas colocam-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê a luz a todos os que estão na casa. Mateus 5,15. Ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com alguma vasilha, ou põe debaixo da cama, põe-na sim sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram, porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida, que não haja de saber-se a fazer-se pública. Em Lucas 8, 16, 17. E chegando-se a eles, os discípulos lhe disseram: por que razão lhes fala tu por parábolas? Ele respondendo lhes disse: porque a vós outro vos é dado saber os mistérios dos reinos dos céus, mas a eles não lhe é concedido, porque aos que têm se lhe dará, e terão em abundância, mas aos que não têm, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que lhes falo em parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis, porque o coração desse povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam no coração e se converta e os sare. No capítulo de Mateus 13, de 10 a 15. Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve pôr a luz debaixo do alqueire, ao mesmo tempo que esconde a toda hora o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica, entretanto, dizendo aos apóstolos: eu lhes falo em parábolas porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim, dizer-lhes tudo, ao menos agora será inútil. Mas a vós eu digo, que já é vos dado compreender esses mistérios.
está falando da evolução espiritual, né? O entendimento. Tem muita coisa que ele poderia ter dito, ele não disse, porque aqueles espíritos ainda ignorantes não tinham esse entendimento, então não ia adiantar ele explicar certas coisas que tem a ver com vamos dizer, com a ciência de agora. Eles não iam entender. Imagina naquele tempo Jesus falando para eles a respeito de DNA, de laser, viagens espaciais, coisas que hoje para nós são banais. Também coisas assim que tem a ver com o espírito, né? Com o espírito, o corpo etéreo, a mediunidade, tantas outras coisas, né? Que hoje nós começamos a querer compreender. Naquela época não ia adiantar ele passar esse conhecimento, que eles não iriam entender. A mesma coisa você pegar lições assim de faculdade e tentar passar para crianças da pré-escola. Não ia adiantar, né? Porque ainda não houve amadurecimento no entendimento na época daqueles espíritos. Ainda hoje tem muita gente que não compreende. Tentamos passar algumas coisas que mesmo nós às vezes pegamos algumas coisas do que Jesus disse e a gente não entende direito ainda. Depende muito do nosso esclarecimento, da nossa evolução mesmo como espírito. Ela não diz que tenhamos que revelar inconsideravelmente todas as coisas, pois todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe. E porque há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. Acontece com os homens em geral o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude e pela madureza. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a sementeira lançada à terra fora do tempo não produz. Mas aquilo que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde deve ser descoberto. Porque chegando a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. A obscuridade lhes pesa, como Deus lhes deu a inteligência para compreenderem e se guiarem entre as coisas da terra e do céu. Eles querem racionalizar a sua fé. Então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão a fé se enfraquece. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade, senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva, não debaixo do alqueire, mas os homens que a possuem em geral só a ocultam do vulgo com a intenção de dominá-lo. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. É assim que todas as religiões sempre tiveram seus mistérios, cujo exame proíbem, mas quando essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. O povo que se tornou adulto pode assim penetrar a fundo das coisas, então rejeitou a sua fé, o que se mostrava contrário à observação. Não pode substituir mistérios absolutos nesse terreno. Jesus está com a razão quando afirma que não há nada secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender sobre a terra. Ele será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que ele se purificar. Aqui na terra ainda se perde no nevoeiro. Então, depende da nossa evolução, da evolução do espírito. Muitos conhecimentos espirituais, mesmo científicos, aqui não compreenderíamos, mas quando estivermos habitando um planeta mais evoluído, provavelmente ali vamos poder compreender, porque vamos estar no mesmo grau de evolução que aquele mundo. O nosso mundo ainda é um mundo de expiação e provas, que vai passar para um grau de mundo de regeneração,
Mas até lá ainda temos todo esse conhecimento que nós temos aqui, que para muitos é uma coisa assim assombrosa, nada mais é do que uma cartilha de jardim da infância que nós estamos estudando ainda. Para nós todo esse conhecimento é fascinante, é fascinante, é algo assim que nos assombra. Só que é a ponta do iceberg. Não digo nem a ponta do iceberg, é a ponta da ponta da ponta do iceberg. Né? É algo assim, é algo que está de acordo com a nossa evolução. E para muitos que ainda não conseguem compreender, porque você ler, você decorar, saber tudo isso aqui de cor, não significa nada. Porque isso aí até uma ave, um papagaio poderia fazer, poderia decorar. Mas você compreender realmente é você colocar em prática. Colocar naturalmente em prática tudo aquilo que a espiritualidade superior passou para a humanidade. E isso um dia vai ser possível, quando as pessoas forem mais evoluídas, né? Quando os espíritos forem mais purificados. Ainda tem uma grande jornada pela frente. Mas toda grande jornada começa com o primeiro passo. Alguns já estão caminhando há um certo tempo. Outros começaram a caminhar, pararam no meio do caminho, ficaram sentados, desanimados. Alguns começaram a caminhar agora. Para esses que estão caminhando agora, nós vamos passando toda aquilo que nós já aprendemos, né, do caminho. Cuidado com um buraco ali, tem uma pedra ali. Aquele que está sentado na beira do caminho, desanimado, mas lá você dá um pouco de água para ele, dá ânimo para ele, ajuda ele a levantar para prosseguir. É assim que Deus passa para nós todo esse mapa da evolução. Nos dá uma trajetória, nos dá um roteiro, e através desse roteiro nós vamos seguindo, vamos ajudando quem está no nosso caminho, vamos desbravando, vamos abrindo caminhos também, porque nem sempre nós vamos encontrar o caminho aberto. Às vezes vai ser preciso que a gente meta o peito mesmo ali e vá abrindo. Principalmente para aqueles que estão bem adiantados, que não é o nosso caso, mas se precisar, nós tiver muito obstáculo no nosso caminho, ou nós passamos por cima, ou nós abrimos um caminho do lado e vamos em frente. O que não pode é parar. Você pode estacionar por um tempo, mas a própria lei da evolução vai empurrar você para frente. Então, vamos prosseguindo. Não obstante, aqui, pergunta sem proveito o povo poderia tirar dessa infinidade de parábolas, cujo sentido estava oculto para Deus. Deve notar-se que Jesus só se exprimiu em parábolas sobre as questões de alguma maneira abstrata da sua doutrina, mas tendo feito da caridade e da humildade a condição expressa de salvação. Caridade e humildade. A caridade é você, muito mais do que você doar um pão, um dinheiro, é você se doar. Você se doar. E da humildade. Ter a humildade é você não se sentir, não ter aquela soberba. É você, quando ajuda alguém, quando você consegue um conhecimento, você não se sentir o supra-sumo, né? Você saber que aquilo ali que você está fazendo é para ajudar as pessoas, ajudar a si, lógico, você de qualquer forma vai estar se ajudando quando você ajuda alguém, mas pensando sempre em se doar, e doar também esse conhecimento, passar o conhecimento, passar tudo aquilo de bom que você conseguiu para aqueles que estão ao seu redor, né? Para o próximo. E
aquele que não é humilde, ele não consegue fazer isso. Ele retém o conhecimento para si, ele acha que aquele conhecimento não é para ser passado para todo mundo. É como semente, você vai lançando as sementes. Em alguns corações vai germinar, no outro a semente vai cair, vai ficar ali paradinha até o dia que o solo estiver propício à germinação. Em alguns a semente vai acabar se perdendo, mas a sementeira não processa. Se é uma semente que você lançou não germinou, alguma outra pessoa um dia vai lançar, vai germinar. Com certeza. Porque não existe ninguém que esteja fadado ao fracasso espiritual eterno. Um dia vai ter essa ascensão. Todo mundo vai poder chegar até o alto da montanha. Alguns já vão estar lá, outros estão subindo agora, outros estão apenas no pé da montanha ainda, mas todos vão chegar no final, com certeza. Todo mundo vai ser feliz. Isso não tem como fugir. Deus fez o espírito para ser feliz. Então, se ele ainda não é, ele será. Só o tempo. Só um tempo. Que é o obstáculo. Não obstante, mesmo com os apóstolos, tratou de um modo vago sobre muitos pontos, cuja inteligência completa estava reservada aos tempos futuros. Foram esses os pontos que deram lugar a diversas interpretações, até que a ciência de um lado, o espiritismo de outro, vieram revelar as novas leis da natureza, que tornaram compreensível o seu verdadeiro sentido. Então, tem muita coisa que eles levavam mais para o lado místico. Não tinha eles não tinham conhecimento a respeito daquilo, então aquilo assombrava as pessoas. Depois começaram a estudar, começaram a revelar, né, a doutrina começou a revelar muita coisa. Então, desmistificou tudo isso que existia naquela época. Mas ainda hoje existem coisas que assombram, e como as pessoas não estudam, colocam um rótulo de algo assim maravilhoso, de milagre, mas nós sabemos que os milagres são movidos por leis que nós ainda não conhecemos. Então, como nós não conhecemos, nós achamos que é algo que foge da regra, mas não é. Deus, ele fez as leis dele perfeitas demais. Nós que ainda não compreendemos toda essa perfeição. Respeito ainda dos apóstolos, né? A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes essas instruções, dizendo: não ireis no caminho dos gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos, mas ides antes as ovelhas que pereceram da casa de Israel, pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo o reino dos céus. Mateus 10, de 5 a 7. Jesus demonstrava em muitas circunstâncias que as suas vidas não estavam circunscritas ao povo judeu, mas abrangem a toda a humanidade. Quando disse, portanto, aos apóstolos que não se dirigissem aos pagãos, não foi para desprezar a sua conversão, o que nada teria de caridoso, mas porque os judeus que aceitavam a unicidade de Deus e esperavam o Messias estavam preparados pela lei de Moisés e profetas para receber a sua palavra. Entre os pagãos faltava essa base. Tudo ainda estava por fazer e os apóstolos ainda não se achavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa assim tão pesada. Eis porque lhes disse: ide às ovelhas desgarradas de Israel, ou seja, ide semear em terreno já preparado, pois sabia que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo. Então eles foram semear onde o campo estava propício. E dessa forma foram espalhando mais e mais. E depois levaram esse conhecimento
ali no centro do paganismo, né? Dali foram convertendo, foram mudando muitas coisas, muitas práticas pagãs. Práticas essas que muitas religiões ainda não adotam, que muitas pessoas ainda nem sabem que eram do paganismo. Essas mesmas palavras podem ser aplicadas aos adeptos e aos divulgadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os obstinados zombadores, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. A exemplos desses, devem procurar prosélitos, primeiramente, entre as pessoas de boa vontade que desejam a luz, nos quais se encontra um germe fecundo e cujo número é grande, sem perder tempo com os que se recusam a ver e entender, que mais se aferram ao seu orgulho, quanto mais lhe der a impressão de se valorizar a sua convenção. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente, do que a um que só se compraz à obscuridade, porque isso seria aumentar em maior proporção o número dos que sustentam a causa. Deixar os outros em paz não quer dizer indiferença, mas apenas boa política. A vez dele chegará quando se renderem à opinião geral, de tanto ouvir a mesma coisa incessantemente repetida ao seu redor, pois estarão julgando que aceitam a ideia voluntariamente, por si mesmo, e não sob pressão de outras pessoas, porque as ideias são como as sementes, não podem germinar antes da estação própria, a não ser em terreno preparado. Isso porque era melhor esperar o tempo propício, cultivando primeiro as que estão em condições, evitando perder as outras por precipitação. No tempo de Jesus, em consequência das ideias restritas e materiais que o dominavam, tudo era circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo, os gentios eram pequenos povos circunvizinhos. E hoje a ideia se universaliza ao espiritualismo. A nova luz não é privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras, o seu foco se distribui por toda parte. E todos os homens são irmãos, mas os gentios também não são mais um povo determinado, são uma opinião que se encontra por toda parte, da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. Não é mais com armas de guerra que se pode combatê-los, mas com o poder da ideia. Aqui, deixa eu pegar assim. Carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida, carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e carregarem de injúrias e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai naquele dia e exultai, porque olha que grande é o vosso galardão no céu, porque dessa maneira tratavam os profetas, os pais deles. Lucas 6, 22 e 23. E chamando a si o povo com seus discípulos, disse: se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois dos que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Marcos de 8, 34, 36. Semelhante a Mateus 10, 39, João 12, 24 e 25. Regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque sereis recompensados no céu. Essas palavras podem ser interpretadas assim: sede felizes quando os homens tratar-vos com má vontade, vos derem a ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porque o mal que eles vos fizeram resultará em vosso proveito. Lamentai-lhes a cegueira, mas não os amaldiçoeis. Após isso, acrescenta: toma a sua cruz aquele que me quer seguir, isso é, que suporte corajosamente as tribulações que a sua fé provoca, pois aquele que quiser salvar a sua vida e os seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus
enquanto os que tudo perderem aqui embaixo, até mesmo a vida para o triunfo da verdade, receberão na vida futura prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação. Mas para os que se sacrificam os bens celestes aos gozos terrenos, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Aqui é bem claro que a gente suportarmos as nossas vicissitudes, suportarmos as nossas provas com coragem e assim podermos crescer como espíritos, crescer como seres destinados à felicidade e buscando sempre nesse crescimento levar junto aqueles que estão junto de nós, que estão próximos a nós, com esse iluminar aqueles que estão nas trevas, para que saiam das trevas e caminhem junto conosco. Não adianta tentarmos convencer as pessoas através de falação, ficar pregando na cabeça da pessoa de noite, e vai fazer que as pessoas considerem que nós somos chatos. Então é melhor que façamos através do exemplo. O exemplo, ele através dessa persistência no caminho do bem, no caminho da luz, você pode fazer com que mesmo aqueles que te odeiam, aqueles que não de alguma forma não gostem de você, eles podem começar a olhar de uma maneira diferente. Agora, se você ficar tentando converter alguém assim, na marra, é como você fazer um fruto amadurecer antes do tempo, ou uma flor desabrochar antes do tempo. Isso pode causar mal, muito mais o mal do que o bem. Porque todo tem sua hora de despertar. Não adianta você tentar pegar um conhecimento e enfiar na cabeça de alguém. Não adianta. Você tem que pegar o conhecimento e espalhar através dos seus exemplos, através do sentimento. E com certeza aqueles que estiverem aptos a receber, a conseguirem pegar esse conhecimento, agarrarem esse conhecimento e através desse conhecimento utilizarem como uma ferramenta para se erguerem, eles vão utilizar. Enquanto para alguns você vai lançar essas sementes e vai passar através deles. Mas nunca deixar de semear, nunca deixar de caminhar. Cada um é um semeador, cada um é um caminheiro. Que está nessa trilha, que está nesse caminho, que está nessa estrada, para evoluir, para ser feliz. Eu gostaria de agradecer a todos e que cada um possa ter aproveitado essas palavras do Evangelho, esse conhecimento que Jesus nos trouxe. Você conseguiu fazer com que pelo menos um espírito que estava desanimado com a vida, que ele possa aproveitar esse conhecimento, que ele possa ir atrás. De onde veio essa palavra de alento, tem muito mais. Então, obrigado. E que Deus abençoe a todos. Vou terminar com a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste, piedade, Senhor.
para aquele que não vos conhece, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subirmos até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que Deus abençoe a todos e obrigado. Bom começo de semana para todos. Boa noite a todos também. Nós agradecemos a presença de todos e esperamos todos também na sexta-feira no estudo do livro Os Mensageiros. E também pedimos que todos ali entrem ali no nosso canal Evangelho dos Amigos no YouTube e acesse ali o sininho, se inscreva, participa conosco ali através do YouTube no nosso canal Evangelho dos Amigos. Boa noite a todos. Boa noite.